Bom dia, bom dia. Eu sou o Vina Guerreiro e esse é o meu canal Vina Guerreiro. Peço para você se inscrever, dar o like, se gostar da mensagem, naturalmente, mas se inscreva, ativa o sininho, tá? Compartilha, comenta no corpo aí desse vídeo, porque isso gera um certo engajamento. Isso é bom para mostrar também para o YouTube que eu tô de volta, tô voltando. E a pergunta que é o título desse vídeo é o seguinte: o Lula venceu, mas o bolsonarismo morreu? Gente, vocês sabem que o Lula ontem foi eleito, né, numa margem apertadíssima. Nunca antes na história desse país houve uma margem tão apertada, né? E que juntou várias forças em torno do Lula para vencer o Bolsonaro, que basicamente sozinho, né? Ele, porque aquilo é o bolsonarismo. O Bolsonaro praticamente tem metade da opinião pública, concorda? Não, tudo bem, né? Os votos válidos não representam o contingente social total, dá mais ou menos um quarto da sociedade. Ele teve, né, quase 50 milhões de votos, foi isso? 57 milhões de votos. Nós somos uma república com 214 milhões de pessoas, tudo bem, mas tem uma fatia forte, não tem? E o Lula também tem, né? Mas as pessoas não votaram no Lula pelo Lula, votaram pelo Lula, mas votaram pela manutenção da democracia, votaram pela ciência, votaram por todos esses discursos que a gente ouviu. E, inclusive, eu também votei por esses discursos. Né? Eu acredito mais, não no Lula em si, mas eu acredito na República, na manutenção da democracia, embora eu acho que essa República já esteja atrasada, democraticamente falando. Eu acredito numa coisa um pouco mais eficiente e moderna, em termos democráticos, mas isso não é material para esse vídeo. Mas o fato é o seguinte: já na madrugada, e eles já tinham avisado, foi o que eu falei no vídeo anterior, motoristas, caminhoneiros falaram que não iriam aceitar a fraude que seria, no caso, o Lula vencer. E ontem eles começaram a ocupar algumas estradas do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da Bahia, no Rio Grande do Sul e principalmente, naturalmente, em Santa Catarina. Falo principalmente porque lá realmente deu uma vitória acachapante pro Bolsonaro por sobre o Lula e a vitória do candidato bolsonarista por sobre o candidato petista, com uma diferença de, né, um com 70 e poucos por cento, outro com 20 e poucos por cento, ou seja, não tem o que discutir. O Bolsonaro, inclusive, não vai discutir as urnas, porque seria discutir essa vitória cachapante desse Jorginho Melo em Santa Catarina, a vitória do próprio Tarcísio aqui em São Paulo com uma margem também boa, na diferença de votos. Seria acusar, inclusive, os próprios filhos que ganharam mandatos, né? O Eduardo, os próprios bolsonaristas que foram candidatos e venceram para o Senado, para deputado federal e estadual. Tá? Então eu acho que nisso o Bolsonaro não vai. O Bolsonaro ainda não passou a faixa. Aliás, não passou, não fez o telefonema da vitória, né? Não foi para a mídia falar, olha, reconheço os resultados, enfim. Bolsonaro acho que está esperando o pior acontecer, né? E o pior é nesse sentido. Os caminhoneiros realmente pararem com o abastecimento aqui nos grandes centros urbanos, tá? Gente, para fazer esse tipo de logística, para isso se manter, é disso que se trata esse canal aqui, esse vídeo nesse momento. Esses caras vão precisar de suporte. E o suporte virá de donos de centros de logística. Vamos supor, o cara que tem lá um centro de distribuição de tomate no Paraná. Esse cara, ele já tem que ter comprado essa safra. E ele vai ter que contratar um caminhoneiro para levar essa safra, né, essa produção, para o centro urbano. Compreende? Concorda? Esse cara vai ter que ligar para o caminhoneiro e falar: meu irmão, tá tudo de boa. Né? Esse cara não tem que fazer, ele não poderá fazer pressão por sobre os caminhoneiros para falar: ó, vem buscar o tomate aqui e levar lá para a capital, para levar para o Rio de Janeiro, para levar para não sei aonde. Ele tem que falar: ó, tá tranquilo, tá favorável, eu tô junto. Ele tem que ter dinheiro também garantido para comprar, para ter comprado já estocado esse produto que saiu da safra de um tomateiro, de um cara que planta tomate. E esse cara que planta tomate também, por sua vez, ele tem que estar minimamente de acordo, ou já tendo vendido a sua safra, para ele não ligar para o cara pro caminhoneiro, ou não ligar para o próprio cara da logística e falar: escuta, eu tenho que vender o que está pronto aqui, amigo, eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso dar manutenção à minha vida. Ou seja, precisa de uma grande estruturação para que esse conjunto de caminhoneiros e pessoas desfavoráveis ao resultado possam se manter numa luta contra, né, essa vitória
do presidente Lula, então, né? Precisa também, normalmente, esses caminhoneiros vão precisar, para se manter lá, eles vão precisar da anuência de certas forças, como a PRF. Tá, a PRF ontem fez aquele papelão e muitos dos agentes não concordaram, usaram seus órgãos de representação, sindicatos, né? Sindicatos eles não podem, mas são associações, porque eles são... não, federais podem, né? A PM é que não pode, que usa a associação, mas enfim, usaram seus órgãos de representação, sejam quais forem, para falar, ó, não tá certa essa ordem que o superintendente lá da PRF deu. Essa ordem de parar os caminhões, os ônibus, né, para ver se o farol estava ligado, se não estava, se estava todo mundo com cinto de segurança na estrada para ir votar. Inclusive, como o Alexandre de Moraes falou, isso fez aumentar a vontade de votar. As pessoas devem ter descido, eu vou a pé então votar, né? Isso já simboliza muito fortemente uma resistência a um futuro governo do Bolsonaro, e é assim que a sociedade está, resistente contra o outro lado. A gente precisa pacificar essa sociedade e não cingi-la e não destruí-la, né? Senão isso pode acabar numa guerra civil, né? Os próprios caminhoneiros vão precisar da ajuda de, por exemplo, ontem um vídeo de um dos caras lá em Santa Catarina que fala em 72 horas para Forças Armadas, para o Exército Brasileiro vir tomar a força e os resultados, tomar o país porque não pode aceitar o Lula. Esses caras estavam gravando em frente de uma loja da Havan. Parece piada, mas é verdade. E é a própria Havan, eu estou supondo, não estou dizendo que é isso, mas é a própria empresa como uma Havan da vida, uma loja de departamento, que poderá suprir, né, além da população do entorno dessas estradas que concordar com isso, que deverão suprir com estrutura. Estrutura, quando eu falo estrutura, é estrutura mesmo, é banheiro, é um lugar para o cara ir fazer cocô, é um lugar para o cara ir fazer xixi, ele pode fazer na estrada, cara, mas assim, sabe que ele precisa tomar um banho, ele precisa se alimentar. A comida que um caminhoneiro leva não dura um mês, né? Dura um tempinho, ele vai ter que parar em algum lugar para comer, ele vai precisar, lógico, ele já leva o cobertor, mas ele vai precisar de um mínimo, né? O que eu quero dizer com tudo isso para vocês, para o vídeo não ficar longo demais, né? Isso a gente pode ir desenvolvendo ao longo dos dias, porque talvez essa situação dure alguns dias, é que o bolsonarismo não acabou. Muito pelo contrário, ele está muito forte, ele está muito presente e estará presente durante o governo do presidente Lula. De que maneira que esse movimento, hoje o bolsonarismo ele é uma ideia, ele é uma coisa meio solta, um somado de resistências e de pessoas ressentidas, né, contra um outro lado, contra uma forma de ver o mundo, mas ele vai precisar virar um movimento estruturado, como é o petismo, como é o lulismo. Mas ele não está morto, muito pelo contrário, certo? Dá um legal, um abacate, voltei, né, para vocês.